A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. E o Salmo 66 é um reconhecimento do salmista pelas grandes obras que o Senhor fez na sua vida e através da sua vida. Então ele diz assim, olha como é que ele começa dizendo: louvai a Deus com brados de júbilo. Tem gente que critica, não se sente bem de falar alto, de cantar alto, de glorificar, de glória a Deus, de aleluia, mas a Bíblia diz: louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai. Eu estou preparando essa mensagem aqui, falando da glória, porque a gente fala glória a Deus, mas você tem que aprender que você também tem a sua glória. Você não pode se diminuir a esse ponto, né? Mas nós vamos aprender numa outra hora aí. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Venham e vejam as obras de Deus. É grandioso nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos dele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, por isso não se exaltem os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos. Uma outra, eu tenho anotado aqui, uma outra versão diz assim: pois tu, ó Deus, acrisolaste-nos, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, e o Senhor oprimiu as nossas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pela água, pelo fogo, mas o Senhor nos trouxe a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, com ofertas, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Vou te oferecer holocausto de animais nédios, com odorante fumaça de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Mas se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém? O verso 15 tem uma palavra estranha para nós. Diz assim: oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios. O que é isso, nédios, gente? Ontem eu estive lá no sítio, rapidinho, não tenho nem tido tempo para ir esse ano. Se eu fui 4 vezes lá corridinho, foi muito, né? Não está certo isso. E eu, há uns 3 anos atrás, ou 4, eu fui com o Nenão, meu caseiro, nós fomos num lugar lá para ver um cavalo. O cavalo que ele me mostrou, meu Deus, magro, com uma ferida feia no focinho. O cavalo, sinceramente falando, em termos práticos, para quem entende um pouquinho de cavalo assim por vista, não valia nada. Mas eu comprei ioiô. E ontem eu vi lá o Picasso. Lindo, gordo, lustroso. Ele tem as 4 patas brancas e a cara também. E ele tem uma cor que não é preta, mas quase se assemelha.
mas estava lindo aquilo, gordo, bonito e lustroso. Por que eu estou dizendo isso? Para você nunca mais esquecer o que significa nédio. É isso. É isso. Uma palavrinha esquisita, mas que significa: vou te oferecer, vou te dar, vou te consagrar o meu melhor. Não vou te oferecer um carneiro, um novilho, um cabrito, tudo estropiado. Vou te oferecer o meu melhor. Amém? Pois tu, ó Deus, nos provaste. Essa palavra é interessante, por isso que eu fiz questão, eu faço questão de anotar essas coisas diferentes dos mesmos textos, né? Acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Quem sabe aí o que é um crisol? Já está no texto, né? E quem sabe o que é um cadinho? Piorou? Tanto o crisol como o cadinho é a mesma coisa. Aquele negocinho que parece como é que é? Um coadorzinho, só que é de metálico, com um cabo comprido, que se bota no fogo com um pedaço da prata ou um pedaço do ouro para purificá-lo, derretê-lo e purificá-lo. E no caso do ouro, você tem ouro 12, você tem ouro 14, tem ouro 18, tem ouro 24 e até mais alto. Quanto mais alto, mais puro e evidentemente, de muito mais valor. Então, quanto mais acrisolada for a prata, ou acrisolado for o ouro, mais puro e valioso ele se torna. Aí você vai entender melhor quando ele diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, nos acrisolaste, como se acrisola a prata. Tu permitiste que nós caíssemos na armadilha, e o Senhor oprimiu as nossas costas, ou seja, permitiu que nós nos tornássemos outra vez escravos, como fomos do Egito, de outros povos, né? E ele continua falando, o que nos remete ao capítulo 43 de Isaías, quando ele diz assim: fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, nos vencessem. Passamos pelo fogo, passamos pela água, porém, no final, tu nos trouxeste a um lugar espaçoso. Passamos por tudo isso, não fomos destruídos, porque o Senhor, na sua misericórdia, não desistiu do seu propósito para conosco, para com a nossa vida. O Senhor permitiu que a gente até fosse castigado, não por ti, mas pelos nossos inimigos. Fomos envergonhados, e isso tudo por nossa culpa, nossos pecados, nossas murmurações, nossas idolatrias, nossa falta de fé, e assim por diante, né? Então esse texto, ele é bonito porque afirma que Deus não nos rejeita, e nem aparta de nós a sua graça, apesar de nós. Apesar das nossas pisadas na bola, como se diz, Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você, meu irmão. Ele não desiste de você, minha irmã, até que você aprenda o querer dEle na sua vida. Por isso Ele permite que você passe por uns momentos de aperto. Mas o propósito dEle é sempre o melhor. Nós é que somos tremendamente ignorantes a respeito das coisas de Deus e da palavra de Deus, senão facilmente entenderíamos que tudo, porque a gente joga tudo nas costas do capeta, né? E não é bem assim, isso é sem vergonhice nossa. Nós pagamos nossos preços porque nós plantamos, nós colhemos certas urtigas porque nós plantamos as urtigas na nossa vida. Então não tem jeito, a lei da vida é essa, gente. A lei de Deus é a mesma. O que o homem semear, isso ele também vai colher. E o pior, a gente sempre colhe muito mais do que a gente planta. Você planta 1 grão de milho, você colhe 2, 3 espigas. E depois, Deus é culpado, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus só ama outros, né?
Então, por mais aqui no caso, aqui, né, que Israel e Judá tenham se apartado do Senhor inúmeras vezes, que Israel, até hoje já mais nem tanto como era no passado, mas você leu o Velho Testamento, Israel é de tropeço em tropeço, é de derrota em derrota, é de escravidão em escravidão. Por quê? Desculpe a franqueza da minha palavra, porque era um povo sem vergonha, conhecendo o Deus poderoso que eles tinham e têm, e que nós temos, porque é o nosso Deus. Eles negavam esse Deus, eles trocavam esse Deus por orgias, por bezerros de ouro, por qualquer deusinho de pé quebrado aí, como dizia minha mãe, qualquer santinho do pau oco. Eles trocavam o Deus verdadeiro por essas coisas, e depois não entendiam porque as coisas lhes aconteciam. E o pior, eles não entendiam que não acontecia coisa pior por causa da misericórdia de Deus, porque na verdade eles mereciam ser varridos da face da terra. No entanto, por misericórdia, como diz o Senhor lá em Isaías, né? Ele diz assim: no meu furor eu te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Senão, seu Amorim, não tinha sobrado nem a tua carteira de identidade. Então, Deus em tudo seja engrandecido em nossas vidas. Nós temos que entender o amor de Deus como o amor de um pai, o amor de uma mãe, que muitas vezes, hoje, esse bando sem vergonha que nós temos, de desocupados, infelizmente, que nós temos em Brasília, que só fazem porcaria, hoje um pai e uma mãe não podem corrigir um filho e uma filha, por isso que os filhos e as filhas estão batendo na cara da mãe e do pai, na frente de todo mundo aí, e aí se ele fizer alguma coisa, todo mundo acha engraçado, alguns reprovam, que a criança bateu no pai e na mãe, xingou ele, xingou até a mãe dele, mas se chegar ao rei, todo mundo vai cair de pau em cima de você. Isso nós devemos aos senhores deputados e senadores dessa nação, aquela corja que nós temos em Brasília, né? Mas a Bíblia não ensina assim, muito pelo contrário. A Bíblia diz que o pai, a mãe, que retém a vara, está prejudicando o seu filho, a sua filha. Evidentemente, não é para bater com raiva, não é para espancar. Eu me lembro do chinelo da minha mãe. Você também lembra, né? Os mais antigos aqui, né? E às vezes não era o chinelo, não era o que tinha por perto, né? Minha marca preferida sempre foi Havaianas. O duro é Havaiana de pobre, né? Que quando arrebenta a do meio, põe um prego, né? Aí dói mais, né? Gente, vamos para a palavra. Os poetas, né, de plantão costumam dizer que se alguém passou pela vida e não sofreu, na verdade só passou pela vida e não viveu, porque não aprendeu nada. Outros dizem: somos como o ouro, que só apresenta o seu melhor, a sua pureza, quando passa pelo fogo. E tem alguns outros que dizem que nós somos como um chá. E eu, que sou um inveterado tomador de chá desde menino, né? Então somos como um chá que só mostra o seu real sabor quando passa pela água, que todo mundo bota fervendo, mas está errado. Estou careca de ensinar isso para vocês, né? Água de chimarrão, água de chá e água de café não se ferve, senão você vai cozinhar a erva, o chá e o café, muda o gosto, não se ferve, entendeu, irmã? Passa lá em casa que eu ensino. E é forte, né? Senão não tem graça, né? E essas frases, com certeza resultado da sabedoria popular e evidentemente da observação do dia a dia, da vida de um modo geral, expressam a ideia de que precisamos de desafios, por incrível que pareça, precisamos de lutas,
a fim de conhecer o poder de superação que está dentro de nós. O quanto nós suportamos, o quanto nós aguentamos, com uma promessa bíblica. Deus nunca nos dará uma prova além daquilo que nós podemos suportar. Então vamos parar de nhenhenhê, de churumela, como diz o outro lá. Vamos entender que muita coisa aí, ou praticamente tudo, faz parte da vida. E outras são resultados do nosso procedimento, né? Então, gente, na verdade, essa ideia passada por esses poetas aqui, né? Entre eles o Davi, o Salmo não diz, o Salmo 66, não está escrito ali que é de Davi. Mas como o anterior é, então os escritores, os estudiosos entendem que esse também seria. Então, na verdade, essa ideia não é estranha à palavra de Deus. Diante de todos os registros dos feitos extraordinários, poderosos dele em favor do seu povo, nós podemos enxergar essa verdade. Quando não dá mais para nós, ele entra em ação e ele reverte toda a situação na vida do seu povo. E no texto que nós lemos hoje, o salmista fala exatamente disso. Ele usa essa figura do crisol, ele usa essa figura, se você preferir, do cadinho, né? Que é a ferramenta usada, como eu disse, para derreter a prata, para derreter o ouro, a fim de separar das suas impurezas e torná-lo cada vez mais refinado e mais valioso, né? Interpretando suas tribulações como sendo parte da ação de Deus para nos aperfeiçoar, para nos tornar não amargos, não revoltados, mas para nos tornar melhores, gente, né? Por isso hoje, se você passa por dias de angústias, se você está passando por dias de provas, se você está passando por dias de tribulações, né? Eu acredito que você deveria mais do que nunca prestar atenção no Salmo 66. Na mensagem que este Salmo nos passa, e que nos ensina que nem tudo do que é ruim na nossa vida, como eu disse já, e repito, não é obra do inimigo. São resultados do nosso procedimento e também são resultados da ação permissiva de Deus na minha vida e na sua vida, porque se Ele sabe, vou usar uma força diferente que me veio à mente aqui, Ele sabe que se não botar um cabresto em você e em mim, nós vamos sair se quebrando todo e vamos se enrolar numa cerca de arame farpado, ou se não, como um cavalo lá no sítio, que caiu num buraco imenso lá onde tem um nascedouro de água e quebrou o pescoço. Um cavalo lindo, um campolino enorme, que por se meter onde não devia, escorregou, e lá para baixo, quebrou o pescoço e lá ficou, porque nós é que não ia tirar aquilo de lá, né? Ainda bem que era bem no meio de um pinhalão lá, então ficou por isso mesmo. Então, para que a gente não quebre o pescoço, para que a gente não se enrosque numa cerca de arame farpado e se rasgue todo, Deus bota o cabresto. Mas você já viu botar cabresto num cavalo chucro? Já viu pelo menos em cinema, né? É aquilo mesmo. Esperneia, né? É o que o apóstolo usa a figura, né? De se rebelar contra os aguilhões. Nós não aceitamos a correção. Nós, por natureza, lamentavelmente, já nascemos com a maldade dentro de nós. Aliás, é bíblico. Com a rebeldia dentro de nós. E assim como nossos filhos, ou assim como um animal chucro, a gente não entende que aquilo é para o nosso bem, é para nos tornar melhores, mais produtivos, não é? Então vamos rapidamente.
3 liçõezinhas curtas aqui. A primeira verdade que o texto nos traz sobre nossas tribulações é que elas são ações de Deus para nos provar. Feitiçarias, magia negra, macumbas à parte. Nós temos que ter o bom senso de discernir essas coisas, não é? Porque o salmista diz assim: pois tu, ó Deus, e não outro, nos provaste, nos acrisolaste como se acrisola a prata, nos refinaste, nos purificaste como se purifica a prata. Não significa que Deus não poderia intervir, né, e evitar nosso sofrimento, mas sim que é Ele mesmo que trabalha na nossa vida, não tem outro jeito, por meio do sofrimento. É aquilo que a gente costuma dizer de certas pessoas, e isso aconteceu com grande parte de nós que estamos aqui. Sério mesmo, quem é que veio por amor para a igreja ou para Jesus? A grande maioria veio pela dor. Eu e a Marilza, por exemplo, viemos, nem foi pela dor, foi de arrasto mesmo, porque a vida estava difícil. Nós estávamos mais quebrados que arroz de terceira. E a gente veio assim, não é? E para justamente a gente não voltar àquele estado primeiro, é que Deus nos dá uns arroxos muitas vezes. Mas Ele não arrocha ninguém, Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele não arrocha ninguém, Ele não aperta ninguém, Ele não acrisola ninguém, como se diz aqui, se esse alguém estiver dentro do seu padrão, no seu caminho, em obediência, em fidelidade. Não precisa correção então, precisa apenas de um pequeno aprimoramento, que a própria palavra dele, né, que é Ele, faz com que aconteça na nossa vida, né? Então, gente, a palavra de Deus nos ensina que Israel, infelizmente, quando estava em prosperidade, estava tudo em paz, tudo sossegado, os inimigos tudo quieto, né? Tornava a fazer o mal diante de Deus. Isso eram os zeros e vezeros, e o Senhor então não tinha outro jeito, né? Porque se Deus realmente, está escrito, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se nós caíssemos nas mãos dele dessa maneira, não sobrava nada. Então o que ele fazia? Entregava Israel nas mãos dos que os oprimia como uma forma de disciplina. Mas, convertendo-se, se arrependendo, clamando ao Senhor, o Senhor ouvia dos céus e segundo as suas misericórdias, que são múltiplas e se renovam a cada manhã da nossa vida, livrava-os de todos esses perrengues. Não é diferente da nossa vida, porque o Deus de Israel é o nosso Deus. A única coisa que Ele não quer é perder a tua alma. Ele não quer ver o Rogério Amorim no inferno de jeito e maneira, por uma razão muito simples. Ele pagou um preço muito alto pelo Rogério. Ele pagou um preço muito alto por você. Do seu trono de glória, ele teve que ver o seu filho ser trucidado, passar pelo pavor, pelo terror, pela dor, pelas lágrimas, para que a gente não passasse. E, no entanto, a gente age de tal maneira que vai nos levar a passar. Então, vem a correção. É isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Que Deus quer que você entenda, né? Então, nesse salmo, o salmista exalta o poder e as maravilhas de Deus, como nos salmos, nos versos 5 a 7, né? Vinde e vejam as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para os filhos dos homens, para aqueles que se levantam contra nós. Converteu o mar em terra seca, o povo passou o rio a pé, e ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, e os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes, porque terão a sua paga. Amém? E a segunda verdade sobre
sobre as nossas tribulações é que, por incrível que possam parecer, elas são providência de Deus. Eu sou um simples pastor, paizão espiritual de vocês. Muita gente já saiu daqui brabo comigo, batendo os que chute. E anos depois, ou meses depois, ou dias depois, volto dizendo: puxa, pastor, eu saí daqui. Quantos já me falaram isso? Eu saí daqui mais furioso com o Senhor, furiosa com o Senhor, porque não era aquilo que eu queria ouvir. E eu estou um pouco me lixando, porque ela ouviu o que precisava ouvir. E está escrito em Provérbios que o verdadeiro amigo diz o que o amigo precisa ouvir, não o que o amigo quer ouvir, porque então há correção de rota e ele vai se dar bem. Quantos hoje estão bem, inclusive financeiramente, porque ouviram um conselho? Num primeiro momento não quiseram se render e quebraram a cara. Num segundo momento viu que não deu certo, foi pelo caminho que a gente falou e deu certo. É assim com Deus, né? É assim com Deus. As lutas, as tribulações que muitas vezes passamos, é para nos chamar a atenção, é para corrigir a nossa rota, gente. Veja a linguagem usada pelo salmista aqui: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos deixaste cair na armadilha, tu oprimiste as nossas costas na figura do chicote do seu Senhor conquistador, né? Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Aqui foi uma ação, melhor dizendo, promovida por Deus para refinar o seu povo, não para exterminar o seu povo, não para machucar o seu povo, mas para melhorar o seu povo, para levá-los a um arrependimento real, para que então tudo que é nossa herança, é nosso direito, a gente alcance sem esforço. Naturalmente a bênção virá atrás de nós e nós não temos que correr atrás da bênção, como são as promessas lá do Monte Gerizim, no capítulo 28 de Deuteronômio. Nós temos que aprender essas coisas básicas, gente. Isso é evangelho. Evangelho não são só sinais, só falar de prosperidade, é ensinamento, é vida. E hoje, Senhor, me baseando na pessoa de Davi e do salmo que ele escreve, eu quero renovar a minha confiança em Ti, certo de que o Senhor, que começou a boa obra em mim, há de completá-la. E eu te peço, não desista de mim, Senhor. Não desista dos planos que o Senhor tem para a minha vida. E completa o teu propósito na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a viver uma vida que te agrade. Porque em assim agindo, o Senhor me dará uma vida que sempre vai me agradar. Eu oro assim, pedindo entendimento, discernimento, sabedoria, para entender e separar as coisas, e não me entristecer por qualquer luta que me sobrevenha, sempre tendo a certeza de que o Senhor jamais vai desistir de mim. E a minha oração, no nome de Jesus, e todos digam amém. Amém? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.